Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Fabi Santana Causando. Eis aqui mais um vídeo para vocês. Então, pessoal, finalmente a Fazenda chegou ao fim, terminando ontem, né? Vamos dizer assim, hoje, né? Porque começou ontem, terminou na madrugada de hoje, meia-noite e pouca. E sinceramente, embora eu tenha dito que eu não ia assistir a Fazenda, que a Fazenda estava carregada, que a Fazenda estava pesada, uma vez que eu comecei a assistir, eu tinha que, por obrigação, terminar e assistir e saber como seria o desfecho. E deixando claro aqui que é minha opinião, não tenho intenção de criticar, nem condenar, nem culpar ninguém. Também não vou citar nomes, afinal não quero processo, nem BO, já basta os BOs da minha vida, né? Vocês bem sabem. Mas enfim, a minha humilde opinião é que essa final foi uma palhaçada. Porque a final tinha tudo para ser uma final legal, uma final bacana, mas foi uma palhaçada. Foi um insulto à nossa inteligência. Um verdadeiro insulto, né? Porque não é de hoje que falam que a Fazenda é manipulada, que o diretor, que eu não vou citar o nome, porque eu não quero um processo nas minhas costas, porque eu não sou rica e não tenho condições de pagar o advogado, mas eu vou dizer diretor abençoado. O diretor abençoado manipula. De vez em quando ele mexe os pauzinhos, né? Não é de hoje que falam isso. E a gente meio que não quer acreditar, porque quando você vê uma pessoa só falando uma coisa, é uma coisa. Mas quando são várias pessoas falando a mesma coisa, aí você já começa a duvidar, você já começa a desconfiar. E sinceramente eu tinha minhas dúvidas mesmo que ele mexia os pauzinhos para algumas coisas, né? Mas a gente vai assistindo, a gente vai vendo, né? E no fim das contas, aconteceu o que a gente já meio que esperava. Algumas pessoas esperavam, outras nem tanto. Eu vou dizer que eu não esperava isso, mas eu posso dizer que isso foi uma palhaçada. Uma verdadeira palhaçada, porque a pessoa que ganhou não deveria ter ganhado. E não é que eu tenho nada contra a pessoa em questão, não é. Eu não gostava do jogo dela, porque tipo, ela se vitimizava, ela fazia a Sonciane, ela bancava a atriz de dramalhão mexicano, mas ok, o direito dela, né? Cada um usa a arma que tem. Não tô aqui para condenar ela. Ela ganhou, acabou, isso não vai mudar. Mas que foi uma palhaçada esse final foi. Porque eles sempre gostam de dizer, o público decidiu, o público escolheu. E no final foi bem assim, por decisão do público, o baralho. Eu vou colocar baralho, né, gente? Porque vocês sabem o que eu ia dizer, mas eu não posso falar. Por questões óbvias. Decisão do público, o baralho. Quem decidiu foi o diretor. Ele decidiu quem ia ser a campeã. E deu a vitória para essa pessoa. Se fosse pela vontade do público, eu posso estar errada. Se eu tiver, eu vou ter humildade suficiente para vir aqui depois e pedir desculpas. Se fosse pela vontade do público, a pessoa que ganhou não teria ganhado. Seria a outra. Certo? Numa final entre Bárbara e Bia, obviamente, se fosse pela decisão do público. Eu não estou falando a decisão do diretor. Eu estou falando a decisão do público. O público provavelmente escolheria a Bia, não a Babi. Mas como não foi o público que escolheu, quem escolheu foi o diretor, aí é fácil, né, meu bem? É muito fácil. Isso foi uma palhaçada. Eu não me conformo. E eu repito, não é que eu tenha raiva da menina, da Babi, não tenho raiva. Mas é a palhaçada que fizeram. Se ele queria tanto que a outra fosse a campeã, já dava o prêmio para ele e acabou, tá resolvido. Mas não, fazem suspense para no fim ser ela. É uma verdadeira palhaçada. Essa fazenda foi comprada, não existe essa de o público escolheu, o público decidiu, era o diretor o tempo todo, interferindo o tempo todo, escolhendo quem ele queria deixar, quem ele queria que saísse, quem era mais conveniente para ele deixar,
ele mexia os pauzinhos e deixava. Que era mais conveniente para ele pedir para ir embora, ele deixava. Hoje eu tô vendo que foi simples assim. Quem ele queria que ficasse, ficou. Quem ele queria que saísse, saiu. Então ele deixou a Bia até o fim, só para dar para ela o segundo lugar. Como que diz, você não ganha, mas você tem um prêmiozinho de consolação e tá tudo certo. Eu já tenho a minha campeã. É ela que eu quero. Que coisa mais ridícula. E ainda tem gente dizendo, ah, foi justo, ela mereceu. Uma ova. Não mereceu, não. E não foi justo porcaria nenhuma. Não foi. E eu deixo claro de novo, aos possíveis fãs dela que se quiserem me atacar, podem atacar. Estou um pouco me lixando, se não for para causar, não sou eu. Se estão insatisfeitos, vão caçar o que fazer. Simples assim. Já estou dizendo para os futuros fãs dela que vierem me criticar depois, que, você tem ódio, você não aceita a derrota. Eu não tenho ódio e não existe essa de aceitar ou não aceitar. Eu só acho que, se queriam fazer uma coisa, fizesse uma coisa justa. Não essa palhaçada, esse circo. Porque vamos combinar que a fazer do começo ao fim foi um circo, foi uma palhaçada. Tudo montado, tudo pela interferência do diretor. Se não fosse ele interferido, podia ter sido muitas coisas podiam ter sido diferentes. Até a final. Mas como ele manipulou, ele interferiu, foi esse final. Esse final lixo. Esse final que ninguém engole. Alguns podem até engolir, mas eu não engoli. E pra mim, na minha opinião, a verdadeira campeã foi a Bia. Ela mereceu ganhar. Ela sim, se ganhasse o prêmio, eu ficaria satisfeita. Mas a Babi, desculpa. Eu não posso ficar satisfeita e eu não posso gostar disso. E não é porque eu tenho raiva dela, é porque ela não merecia o prêmio. Simples assim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu curtir, deixa seu like e beijos de luz para todos vocês e até o próximo vídeo. E se vierem tacar racha em mim depois, problema de vocês. Eu falo mesmo.